Olá, você que nos assiste. Começou mais uma Amiga Cast, mais um episódio desse projeto do Construindo Campeões. Hoje nós vamos entrevistar mais uma pessoa, inclusive a pessoa que vai ser entrevistada hoje. Ele também foi palestrante nesse projeto, tem ensinado aí aos nossos beneficiários um pouco sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre primeiro emprego. E o bate-papo de hoje promete ser muito bacana. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês voltarem aqui no nosso YouTube, ver os outros episódios, porque a gente explica um pouco mais através dos outros convidados o que é a AMA, a Associação Meu Amigo, os nossos projetos, o que a gente vem fazendo nas associações. Inclusive, trouxemos também a pessoa que criou o projeto Construindo Campeões, que a gente vai estar também explicando do que se trata. Então, assim, é um projeto voltado para os jovens da sociedade aqui de João Pessoa, onde a gente está preparando, capacitando esses jovens para o mercado de trabalho e, por que não, para a vida, não é verdade? Então, segue lá, o @AmaOficialPB, que é o nosso Instagram, ou o @AmaFilialBahia, que é a nossa filial lá em Bahia também, onde a gente atua. E nós, claro que a gente atua em todo o estado da Paraíba. Então, você que está nos assistindo agora, vai lá, entra no Instagram, conheça o nosso trabalho, mas também fica aqui com a gente para a gente poder ter esse bate-papo legal aqui com Leonardo Oliveira, que é palestrante, gestor comercial e empresarial aqui de João Pessoa. Seja muito bem-vindo, Leonardo. E as portas estão abertas aqui para você poder explicar e ensinar um pouco mais do que você sabe, da sua expertise e no sentido empresarial. Perfeito. Estamos aqui, né? É uma satisfação imensa estar aqui nesse podcast e poder fazer parte também desse projeto, né, que é o Construindo Campeões. A gente contribuiu aí com alguns compartilhamentos de conhecimento, né, que a vida nos dá. Então, é satisfação imensa estar aqui e poder contribuir. Muito bem. Eu vou pedir agora para... enfim, a gente já tem um certo conhecimento, então eu vou chamar de Léo, da forma que ele é mais conhecido também nas suas redes sociais, que também ele vai estar falando também, explicando para a gente como é que faz, se você se interessar em conhecer mais o trabalho dele. Então, Léo, a gente vai trazer hoje um tema bem importante, que eu acho que isso vai servir não só para jovens, mas para adultos, para qualquer idade. Como se tornar protagonista da sua própria história. Então, hoje em dia, com tantas opções, com tanta concorrência, com tantas pessoas preparadas, capacitadas, como você pode fazer a diferença no meio dessa concorrência, no meio dessas pessoas. Então, eu vou deixar esse espaço aberto, Léo, para você falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre carreira profissional, sobre o autoconhecimento. Começa falando para a gente um pouco sobre essa questão do empreendedorismo, que é um forte também do projeto do Construindo Campeões, o jovem se capacitar, né, fazer aquele curso profissionalizante e depois ele tentar aí, entrar no mercado de trabalho de uma forma empreendedora. Fala um pouquinho como tem que ser a atitude dessa pessoa, desse jovem, nesse sentido. A pessoa se tornar protagonista, né, da sua história, ela deixar de ver acontecer e ir lá fazer acontecer. E para você fazer acontecer, você tem que fazer justamente o que você falou. Ela tem que procurar os meios. E esse projeto, o Construindo Campeões, ele dá essa ferramenta para esses jovens. Ele oferta algumas palestras, eu vejo que tem alguns cursos que são ofertados, inclusive falando sobre esse tema de empreendedorismo. O empreendedorismo é o que torna, muitas das vezes, esse jovem um protagonista da vida dele. Às vezes ele está ali ofuscado, ele acha que não pode empreender, ele acha que tem que sempre depender das outras pessoas. E quando ele conhece o empreendedorismo, então ele vai lá e faz acontecer. E quando ele faz acontecer, ele se torna o protagonista da sua vida, ele escreve ali a sua história de sucesso. E empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? A palavra empreendedorismo, ela vem lá do francês, né? Vem do francês. Pessoa, que a origem dessa palavra é pessoa que encontra oportunidade. Uma pessoa que ela encontra oportunidade ali. E ela evoluiu para o latim, que é a palavra empreendere, que é fazer. Então, ela encontra oportunidade e ela faz acontecer. Isso é o empreendedorismo. Seja ela montando seu próprio negócio, seja ela abrindo ali
na internet, fazendo o empreendedorismo digital. E tem algo também que as pessoas elas não conhecem muito, que é chamado intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo? O intraempreendedorismo é aquela pessoa que empreende dentro de outra empresa, dentro de outro CNPJ. E como é que você faz isso? Você se comportando como dono da empresa. Você mesmo estando empregado, mesmo você estando ali em outro CNPJ, você pode empreender. Você pode dar o seu melhor. Você ter a atitude de dono, você vê que você pode crescer, desenvolver dentro daquele CNPJ sem ter os custos de um empreendedor, muitas das vezes de ter que alugar alguma coisa, muitas das vezes de ter que pagar um funcionário. Então, o intraempreendedorismo, eu vejo que muitas pessoas desconhecem, elas não aprofundam o seu empenho nisso. E quando ela enxerga isso, que ela dentro do CNPJ ela pode crescer, ela pode desenvolver, ela pode chegar em lugares mais altos, então ela começa a ser protagonista até dentro de outro CNPJ. E isso é bacana a gente ver. É muito interessante você trazer isso, porque realmente eu não tinha conhecimento, eu sempre penso assim, a pessoa que se destaca, ela está puxando o saco do dono, está sendo aquela pessoa babona, tal, porque ela está fazendo coisas que não é do dever dela fazer, mas ela se destaca porque está fazendo coisas. E aí, desde que isso existe, que isso é bom, né, para a pessoa, para a carreira da pessoa, porque não é porque você... E aí a gente já trata um pouco das pessoas que trabalham ou CLT, ou trabalham como prestadores de serviço, e aí está naquela empresa ali, e aí é contratada para fazer uma determinada coisa, e aí ela procura dentro daquilo ali, ela se destacar fazendo outras, ou então aquilo que ela foi chamada para fazer, fazendo de boa qualidade. E é importante as pessoas entenderem um pouco mais, eu vou pedir para você se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque infelizmente não é o que a gente vê hoje, e quando é visto, é mal visto, né? Como eu falei antes, dito como uma pessoa que está ali para querer babar, não está querendo fazer babar o patrão nessa vista, né? Exato. Na palestra que a gente falou sobre esse assunto, e as pessoas, quando elas veem alguém se destacando, quando elas veem alguém crescendo, desenvolvendo, então ela tem muito esses dialetos, né? Esses ditados, porque é babão, porque é isso. Mas quando você tem a mentalidade empreendedora, seja ela o intraempreendedor ou o empreendedor, você vê que as pessoas que se destacam. Existe um ditado, né? Que assim, a árvore que dá fruto, ela é apedrejada. A que não tem fruto, ela não é apedrejada. Por quê? Porque ela não tem fruto. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem essa mentalidade, então ela começa a gerar frutos. Então, por gerar frutos, as pessoas elas querem o quê? Quer derrubar aquele fruto. Então, a essência do intraempreendedor é isso. E você vê que as pessoas que se destacam dentro da empresa, que tem esse pensamento. Muitas das vezes ela não tem um pensamento, ela não entende o termo em si. A gente está aqui para compartilhar esse conhecimento. Mas quando você se comporta dentro da empresa como o próprio dono, quando você enxerga a dor do empresário, e você sabe que se a empresa ela cresce, se a empresa ela desenvolve, você também vai crescer, vai desenvolver, você vai conseguir enxergar oportunidades, então é um ganha-ganha. Todos crescem nisso. Então, essa é uma mentalidade que muda a história de pessoas. Então, o projeto em si, quando a gente fala sobre esses assuntos, é para abrir a visão das pessoas que ela não se prenda ao que as pessoas falam. Porque as pessoas, dificilmente, elas impulsionam. Elas vão querer o quê? Apedrejar. Elas vão querer... Porque ela não se dispõe para isso e acaba... que fulano está se destacando, então, se ela se destacar demais, eu vou me esconder, né? Então, ela vai pegar e começar o quê? A tirar pedras. O pessoal fala, né? Aí que é uma mente pequena, a pessoa que tem uma mente pequena fala assim, salário mínimo, esforço mínimo. Salário mínimo, esforço mínimo. Mas se a pessoa ela não se esforça honrando a palavra que ela deu, se ela aceitou trabalhar ali por aquele valor, por aquele salário mínimo em si, se ela aceitou, foi um acordo. Então, eu vou fazer meu esforço mínimo. Me diga quando que ela vai crescer.
Me diga quando que ela vai desenvolver. Nunca. Por quê? Se é esforço mínimo, você não passa o próximo nível. E para você passar o próximo nível, você tem que procurar desenvolver tendo essas atitudes, né? E tem que ter também uma procura de qualificação, que é a questão do assunto que a gente estava abordando aqui, você falou também, que é a qualificação profissional. Uhum. Não adianta também você querer ali fazer acontecer se você não tem o conhecimento. O conhecimento é muito importante. São duas perninhas, né? É você querer e você ter o conhecimento, você saber como fazer. E você, com essa união, você vai muito mais longe. Você se torna realmente o protagonista de uma história de sucesso. Que aquele jovem que está lá numa comunidade, aquela pessoa que cresceu num ambiente difícil, que a gente sabe que o ambiente impulsiona a pessoa também como prende. A gente estava conversando isso aqui até antes. O ambiente impulsiona ou segura a pessoa, mas quando você tem a sede, o desejo, quando você vai em busca, você consegue, daquele ambiente que é difícil, você se tornar o diferencial e ser referência na comunidade, ser referência para a família. Então, eu vejo que nesse projeto, Construindo Campeões, né, ele procura impulsionar isso, ele procura fomentar isso no jovem, no adolescente, na pessoa adulta, que tem muitos adultos que estão frustrados, presos, ao mínimo sempre. E por quê? Porque a mente ainda está fechada. Mas o nosso intuito é justamente compartilhar conhecimento para que elas venham despertar para um crescimento. A gente estava conversando nos episódios anteriores, né, inclusive com os outros convidados, teve Gilson, que foi um dos que fez o projeto, né, idealizador, a gente teve psicóloga, teve assistente social da Associação Mami, que tiveram aqui presentes, e a gente falou sobre muitos temas, inclusive sobre essa evolução, porque o projeto Construindo Campeões começou com essas palestras, né, sobre auxiliar administrativo, sobre empreendedorismo, como se comportar na entrevista de emprego e outros tantos temas relacionado à vida profissional. E aí esse projeto vem crescendo e vem disponibilizando cursos, inclusive cursos na área de beleza. Então, a gente já está tendo pessoas aí que estão concluindo cursos como auxiliar de cabeleireiro, como manicure, como barbeiro, já tivemos também turmas formadas. E aí eu te pergunto, Léo, qual o primeiro passo, assim? Vamos lá, a gente está falando com a pessoa que não está agora trabalhando, ela fez o curso, então está fazendo o curso, está pretendendo fazer um curso na área profissional, no ramo de beleza. Eu vou usar esse exemplo, mas pode ser em qualquer área da vida da pessoa profissional. E aí ela quer empreender, ela quer começar. Ela diz, eu aprendi a fazer, vamos supor, eu aprendi a cortar cabelo, eu sou barbeiro, eu fiz o curso, eu quero fazer o curso de barbeiro. E como é que começa? Porque a gente sabe que o empreendedorismo no seu início é muito difícil. A concorrência é grande, são muitas pessoas. Então, qual a dica que você daria para dizer assim, olha, não desista, comece e como lidar com essas primeiras dificuldades iniciais ali? Carla, a primeira dica, comece com o que tem. Se você já fez o curso, você aprendeu a fazer, então você já tem o principal, que é o conhecimento de como fazer. Então, aí vem a origem da palavra executar. Então, você vai estudar como executar. E existem vários meios de executar. Qual um dos meios de executar? Vamos dar o exemplo do curso de barbeiro. Se você tem a ferramenta, você sabe, você tem um conhecimento, você tem a ferramenta, a maquinazinha lá, começa com o que você tem. Pega uma cadeira, terraço de casa, um espelho ali, começa a ofertar o seu produto para as pessoas ali que estão ao seu redor. Não se frustre se as pessoas que estão ao seu redor, ela aponte para você. Não se frustre se muitos familiares não apoiam você, mas isso é normal, né? Isso acontece, mas o que não pode é você parar. O que não pode é você, porque fulano falou, porque eu não tive apoio de ciclano, de beltrano, então eu vou parar. Porque eu não tenho uma barbearia completa, porque eu não tenho, isso. Né? Tudo... Não, vai lá e faz acontecer com o que você tem. Isso é um dos pontos. E se você disser assim, e outro ponto que eu gosto muito, é assim, se você não tem esse estímulo ainda, ou não tem essa coragem ainda,
Seja um intraempreendedor. Procure um local que esteja precisando do seu conhecimento e você começa a empreender ali. Porque você, dentro de um negócio, você aprende muito mais do que fora. Quando você está dentro de uma barbearia, você entende como é que funciona o caixa, você entende como é que como funciona atendendo o cliente, você entende ali os pedidos do cliente, então você vai já se familiarizando com aquele ambiente, aí você vai idealizar na sua cabeça, eu consigo fazer isso também. Então você tem esses dois meios. O que não pode é você ter o conhecimento e você paralisar, não fazer. É a origem da palavra. Empreendedor é aquele que executa, aquele que faz, aquele que ele tem coragem de assumir o risco. Se você pegar lá na palavra francesa, a origem, tem a pessoa que tem coragem de assumir o risco. Quando essa pessoa ela tem só coragem de assumir o risco, então ela começa a empreender, ela começa a fazer, ela começa a acontecer. Aí, meu amigo, ninguém para a pessoa. E é importante também, eu acredito que você vai concordar comigo, que eu já ouvi muito falar sobre isso também, não focar no financeiro de imediato, no lucro. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas não é que você não vai cobrar, você vai cobrar e vai cobrar o preço justo do seu serviço, da sua prestação de serviço normalmente. Mas às vezes a pessoa está tão querendo ver tão rápido o resultado e às vezes o resultado, o lucro, você não vai ter no primeiro mês, no primeiro momento que você começa. Aquilo ali vai demorar um pouco e ter essa paciência é importante também. Isso. Frustra, né? Muitas das vezes a pessoa, quando ela está focada, quando ela não tem, na realidade, quando ela não tem objetivo e ela está focada só no financeiro, ela para. Ela desiste. Por quê? Porque ela está focada na coisa errada. Ela tem que ter um objetivo. Aonde eu quero chegar? Ela tem que traçar os pontos. E aonde ela quer chegar, tem um processo. Você não chega... você terminou o curso agora e você já chega cobrando o preço dos maiores especialistas. Você tem que criar o seu nome, você tem que fazer sua carreira. E isso é aos poucos. A experiência, muitas das vezes... O valor que você está recebendo ali não é condizente ali àquele momento ali da sua experiência, mas conforme for passando o tempo, você vai ganhando mais experiência, você vai ganhando mais nome, e lá na frente, as pessoas elas vão só por conta da tua marca. Ela só vai ser, fulano de tal, é que faz o serviço perfeito, não, é fulano. Aí um vai indicando o outro e as coisas vão acontecendo. É dessa forma. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, Léo, porque eu costumo falar aqui sempre, conversa boa passa muito rápido e a gente não tem mais muito tempo para poder continuar, mas eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de lhe convidar para você voltar aqui novamente no próximo episódio do podcast, para a gente continuar essa conversa, que ainda faltou a gente falar sobre carreira profissional, sobre o autoconhecimento em si, e também a gente vai falar sobre outro evento que vai estar acontecendo na Associação Mão Amiga, em parceria com a Associação Instituto Visão Inovar, no qual Leonardo também faz parte, também é parceiro. E a gente vai estar falando sobre um evento que vai acontecer agora em novembro, Formando Talentos, a segunda edição. Vamos falar um pouquinho do primeiro e falar dessa segunda edição. Então, Léo, estendo o convite mais uma vez, volte para a gente poder continuar essa conversa e tratar sobre esse evento, que também é um evento totalmente dentro desse assunto de empreendedorismo, principalmente para as mulheres, né? Não vou nem dar mais spoiler, não vou nem falar mais nada. Já vai contar. Porque senão porque o próximo episódio vai continuar essa conversa e a gente vai estar falando sobre um tema muito importante e vai estar imperdível. Perfeito. Agradeço aí o convite, o primeiro e o segundo agora. Tenho certeza que a gente vai estar aqui presente e o que a gente puder contribuir para que as pessoas evoluam. A nossa essência é essa, ver a evolução das pessoas e poder ajudar no que for possível. Perfeito, então. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E a gente volta de novo com o Leonardo Oliveira, trazendo um pouco da sua experiência profissional, da sua carreira, ensinando a gente, dando essa aula para a gente. Até mais.